Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Trago rapidinho, porque é papo, o tempo tá corrido. Hoje para nós Romanos 12, né? A gente tem um entendimento do culto racional, o culto de transformação, né? Quando é que nós vamos entender, né, que as profecias já se cumpriram? Cumpriram em Jesus, né? Os profetas, a lei e os profetas foram até João. Então, profecia não ultrapassa para a nossa realidade, ela foi cumprida. Entendeu? Me presta atenção. Então, nós vamos entender, né, que todos os profetas, na verdade, presta atenção, profetizaram até João, porque é Hebreus 1:1. Era Deus que falava através dos profetas. E ali não ultrapassou a nossa realidade, porque foi assim consumado em Jesus, não é verdade? Por exemplo, Isaías ali, 61, né, fala do libertador que viria, não é verdade? Isaías 60, né, fala da nova vida que viria. Isaías 11, né, do renovo que viria através da linhagem de Davi, não é verdade? Então, Isaías, né, totalmente, todo ele fala sobre o Messias que viria. Um menino não nasceu, né? Então, não já nasceu, né? Isaías 61 não já se cumpriu? Isaías, todos os capítulos, na verdade, até os 66, já foi cumprido, entendeu? Não é profecia para a nossa realidade, entende? É uma profecia que foi cumprida. É um contexto para nós compreender a soberania do Deus vivo, né? Que realmente houve uma profecia 700 anos antes e se cumpriu em Jesus, né? Presta atenção. Malaquias, né, foi um profeta 400 anos antes de Jesus, não é verdade? Tudo ali se cumpriu, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, não é verdade? Presta atenção. Então, por isso, mais uma vez, veremos a diferença de quem serve e quem não serve a Deus, né? Então, temos que ter o quê? Um culto racional de entendimento, né? Temos que ter entendimento, conhecimento, para nós entendermos textos e contexto, para não ser pretexto para falarmos heresia. Entendeu, meu parceiro? Se inscreva, deixe seu like. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não a religiosidade. Presta atenção, hein? Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e costumes, né? Costumes de povos, de fariseus de Israel, costumes de povos, né? Costumes de fulano e ciclano, costumes deste mundo. Mas seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas quando vamos ter finalmente esse culto racional de transformação da mente, entender que as profecias já se cumpriram, que Isaías era antes de Jesus, Jesus já veio. Aonde nós vamos entender que todos os profetas foi antes de Jesus, Hebreus 1:1. No passado falou Deus pelos profetas, né? Depois falou por Jesus. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, hoje é quando ele estava entre os judeus, e eternamente é a nossa realidade. Então é Deus que fala, é Deus que faz. Por que então priorizar certos textos e ignorar outros?
né? Por quê? Presta atenção, hein? Vencerás. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que se está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, a invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quem? O poder é de Deus. Então, quando nós vivemos realmente um culto racional, vivemos o quê? Uma nova vida, né? Uma nova vida de transformação, né? Cai por terra a religiosidade, né? Dos romanos, de medo, de sacrifício, né? De falar que vai para o inferno, vai para não sei o quê, vai para o purgatório, enfim. Nós temos que ser transformados de verdade, né? Então nós temos que viver, né, e praticar os nossos devidos, usar os nossos devidos dons espirituais, para não ser levado por ventos de doutrina, né? Ficar falando, pegando histórias, né? Histórias, sabe o que é história? Por exemplo, o livro de Atos é o único livro histórico, né, desse novo pacto, não é verdade? Preste atenção. Então, nós temos que esquecer, né, esquecer o nosso modo religioso de cultuar a Deus, não é verdade? Deus, ele está vivo, né? Deus, ele está, ele é soberano. Deus, ele é Deus, né? Deus, ele é Deus. Então vamos compreender a palavra para poder viver a palavra. E viver o quê? Em abundância de vida, né? Isaías 1,19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Terás o quê? Paz. Jesus, né? Ele falou assim, ó, eu vos dou a minha paz, não a paz que está no mundo, né? Porque o mundo não conhece esse tipo de paz, né? Então nós tenhamos esta paz em Cristo. Ouvimos isso, ouvimos rumores disso, rumores daquilo, mas nós permanecemos firmes, revestidos, né? Medite, né, em Efésios 6, versículo 10 ali em diante, tá bom? Preste atenção, hein? Enquanto o homem futurizar, né, as escrituras, não vai entender que as profecias se cumpriram, não vai entender o evangelho, muito menos o novo e vivo caminho de Apocalipse 21, a nova Jerusalém, né? O culto racional, jamais, porque o homem só vai entender o evangelho quando compreender o evangelho. Quando compreender, verdade? Que o livro de Ezequiel foi uma incumbência para o resgate de Israel e juízo também, verdade? Malaquias, o último profeta, avisando aquele povo de Israel e anunciando a vinda do Messias, verdade? Já aconteceu ou não? João 3,16 já aconteceu ou não? Romanos, no livro de Romanos, né, Paulo ali falando para os romanos, para aqueles que dali, né, nasceu Mitra, né? Presta atenção, né? O Deus do madeiro, não é verdade? Que está ali humilhado, que há uma adoração em memória, não é verdade? Mas ali que no capítulo 11 de Romanos vem assim, ó, o futuro que de Israel. Não é o futuro da nossa realidade. Aqui está falando o futuro de Israel, Romanos. Então, Romanos é o quê? Já é uma carta para os romanos. Já é depois da cruz,
entende? Então está falando para eles ali, porque o templo ainda não tinha sido derrubado, verdade? Assim como Paulo, lá em Hebreus, acho que é 10, 25, que ele fala assim: é bom que nós viemos a congregar, como é costume de alguns, até que chegue o fim. Então temos que entender, não futurizar, não fazer filosofias de coisas que nós, nossas vistas, a hermenêutica ali já está interpretada. Então temos que fazer a exegese, extrair da forma correta do que o autor que escreveu quis dizer. Então, eu vejo às vezes situação, não generalizando, não é todo lugar, toda situação, mas às vezes a intenção de quando fala esse versículo é falar que é bom que vai para a congregação, o que falam que é igreja, né? Que ao mesmo tempo fala que igreja é pessoa, mas é cimento armado, do qual Jesus disse que não habita né, em templos feitos por mãos, né? Está escrito em Atos 17, versículo 24, né? Eu estou falando. Em João 5, 39 ali em diante, fala que não aceita a glória que vem do homem, mas, enfim. Então este versículo, Paulo tem que ter entendimento. Paulo estava pregando a lei. Paulo não estava ali chegando, anunciando uma nova visão, anunciando a graça, anunciando aquilo que ele ouviu, né? No terceira dimensão, lá que fala um céu, né? Ali ele se pôs em espírito e ouviu palavras que ele falou que é difícil de passar. Então ele não estava pregando a lei. Então era costume dos judeus ir ao templo. Entendeu? Então aí ele falou, para poder se compreender esta nova visão, então ele disse assim, ó, é bom que nós viemos nos congregar, como é costume dos judeus. Vamos falar uma linguagem para que entenda. Paulo não estava pregando a lei. Paulo não estava pregando as coisas lá do templo de Jerusalém. Então ele falou assim, nós que estamos chegando agora nessa visão, vamos nos juntar, nos congregar, né, reunir. Tanto é que era nas casas que Paulo chegava e pregava e deixava ali uns tomando conta, né? Entendeu? Presta atenção. Então temos que entender, para a gente ficar falando um para o outro coisas que não está escrito. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, ali ele falou, é bom que nós viemos nos congregar, né, se juntar, para poder entender essa visão, né? Como é costume desses pessoas, dos que se ajuntam lá no templo. Ele apenas falou isso. Não está mandando ninguém para a congregação. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, você reunindo. O próprio Jesus falou para a mulher samaritana, haverá tempo que você não vai adorar, nem no monte, nem em Jerusalém, nem aqui, nem ali. Será que é difícil de compreender o que se lê? Eu quero que me adorem em espírito e em verdade, verdade. E verdade é o que a gente extrair o que está escrito, que o autor quis passar e compartilhar. Que está escrito. Aí ele disse assim, até o fim, no versículo ele fala assim, até que chegue o fim. Fim de quê? Fim do templo de Jerusalém. Ora, o próprio Jesus anunciou o final do templo de Jerusalém, Mateus 24. Não vai ficar pedra sobre pedra, entendeu? Então é fácil de compreender. Ah, não, está falando de final do mundo. Ah, então só na sua Bíblia, que nas minhas 5 Bíblias está escrito que Mateus 24 está falando, né, de tudo aquilo que foi falado no livro de Daniel. A desolação ia acontecer, né? Entendeu? Até me parece que no versículo 15 fala, né, do que falou o profeta Daniel antes de Jesus. Então não está falando de uma coisa futura, né? Aconteceu, Mateus 24, versículo 34, fala isso. Naquela geração, se está difícil de compreender, devem ter apagado em algumas Bíblias. Está escrito que naquela geração não ia passar, né? Mateus 16, versículo 28, o próprio Jesus fala, ó, muitos de vocês que estão aqui comigo vão ver.
Ali no João capítulo 21, a partir do versículo 21, naquela conversa ali, né? De Jesus de Jesus já ressuscitado, hein? Ali não é Jesus de Nazaré, não, já com Pedro. Ele estipulou e falou: ó, só João vai ver, né? Porque na cruz ele consumou, né? Ele consumou o quê? O véu foi rasgado, o véu da origem carne, o Filho do Homem, ali o véu rasgou, saiu agora o Filho de Deus, espiritual. Então o Filho do Homem, e ele falou: onde você estiver, 2 ou 3 a mais meu nome, ali eu estarei. Por quê? Entendeu? Porque ele realmente agora, ele está no meio de nós, não é verdade? Vivo. A gente até fala, né? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Está em nós, então ele vai vir de onde? Por quê? Como é que tu vai buscar? Como é que tu vai esperar alguém chegar, alguém que já está na tua casa? Ou então há uma confusão aí de entendimento. Tá entendendo? Me presta atenção. Então vamos compreender a palavra de Deus, tá bom? Até já para finalizar aqui, vamos lembrar de Apocalipse, né? Quando ali o próprio, que ali é o Nazareno espiritual. É só você ler, né? Que encontrou com Paulo, Atos 22, do 6 ao 9, ali você vai ver que é a luz, é o, né? Que deu a instrução. E também ali João, né? O único que queria ver a conclusão, porque na cruz o véu foi rasgado, então começou a transição, entendeu? Para que o povo entendesse até a conclusão, a derrubada do templo, que precisaria derrubar o templo físico para ser estabelecido o templo espiritual, né? O Filho do Homem precisava diminuir para que o Filho de Deus crescesse. Está entendendo o mistério? Filho espiritual, o Filho de Deus, né? O resiliente, aquele que veio realmente do céu. João 3, versículo do 11 ao 13, vai lá e lê. Entendeu, minha? Presta atenção. Então vamos compreender a palavra. Então ele finalizou, ele fez a obra. Quando nós hoje falamos, vamos fazer a obra de Deus, não. A gente não vai ajudar Deus, porque se ele consumou, João 3,16 foi consumado. Então nós não fazemos obra, nós fazemos obra para Deus, nós fazemos obra para nós mesmos, porque ele falou assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Entendeu? Então temos que nos multiplicar no fruto que do Espírito. Gálatas, né? Gálatas que é 5,22, me parece. Entendeu? Então nós temos que nos multiplicar, nos converter no fruto do Espírito. Entendeu? E compartilhar uns com os outros. Que nisso vamos mostrar Deus aqui na terra. Entendeu, minha? Presta atenção. Então a letra mata, porque às vezes a gente não compreende, aí mata tudo, né? Pão duro. Mas o Espírito nos vivifica, traz o entendimento. Apocalipse 1, versículo 7. Ali quando o Espírito falou a João, né, sobre que todo olho, né, todo olho judeu, gente, que Jesus, o Filho do Homem, a carne estava ali com os judeus, então ele falou: todo olho verá, toda língua confessará, né, que ele era o Messias, que ele era Deus, entendeu, minha? Presta atenção, e futuriza. Então aconteceu, é só você ler Apocalipse 1, versículo 7 até o 10 ali, todo, né? No 7 ali está falando que até aquele que transpassaram ele iria ver, todo olho verá. Então até aquele que transpassaram, aqueles que transpassaram Jesus está por aí. Então, entendeu? Profecia já se cumpriu, entendeu? E essa foi a profecia de Jesus, né? Que até aqueles que transpassaram ele iria ver, né, o juízo. Entendeu, minha? Presta atenção. Mateus 10, 5, quando ele mandou a sua igreja, que os 12 era a igreja de Jesus de Nazaré, mandou ali pregar para quem? As ovelhas perdidas da casa do Pai. A casa do Pai. Qual era a casa do Pai? Tesouro, na casa de Jerusalém. Onde o sacerdócio ainda era o quê? De Levi, né? Aí depois você vai lá e lê todo o Hebreus 7, a partir do versículo 11, que ali está falando, que ali necessariamente mudou-se o sacerdócio, entendeu? Nessa transição do Filho do Homem para o Filho de Deus, porque ele foi da tribo de Judá,
da linhagem da tribo de Judá, e recebeu toda a incumbência. Aí você lê todo Ezequiel, que tu vai entender, entendeu? Aí tu compreende Ezequiel 37, né? Aquela profecia dos ossos sequíssimos. Quem foi? Quem tinha esse poder? Qual é o profeta? Entendeu? Jesus. Entendeu? Preste atenção, menino. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Não se esqueça, começou a ver nossos vídeos, ó, compartilhe, se inscreva, comente, mas principalmente, ó, vamos curtir, curte aí os nossos vídeos, entendeu? E comente, compartilhe, passa para outros, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Beijo no coração e vamos que vamos na visão.